Olá, trader, bem-vindo de volta à nossa segunda aula do mini curso aqui de TradeView. Hoje você vai aprender a configurar e personalizar o seu primeiro gráfico no TradeView. Essa é uma habilidade essencial para qualquer trade que queira fazer análise técnica precisa e eficaz. Na aula passada você aprendeu as principais ferramentas e menus do TradeView. Também nós fizemos as primeiras configurações aqui do gráfico, informando a marca d'água aqui com o título do ativo, o time frame e o par selecionado. Bom, já estamos com o gráfico do BTC, mas se você chegou e não conseguiu ainda colocar, navegue até aqui no menu em cima, onde temos já esse ativo, e você pode selecionar qualquer ativo, como por exemplo, Ethereum USDT. Uma outra forma mais rápida que eu gosto de fazer para selecionar o ativo é simplesmente digitando sem selecionar nada. Por exemplo, eu colocar aqui ETH, USDT, ele já lista para mim quais ativos eu encontro com essa categoria, inclusive também as corretoras, como já vimos na aula passada. Após selecionar uma das corretoras, será exibido aqui na tela o gráfico representado por essa corretora. Agora vamos fazer os primeiros ajustes básicos aqui no gráfico. Vamos entender alguns conceitos aqui interessantes da própria plataforma do TradeView. O primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês são as visões verticais. Por exemplo, tudo que está aqui à minha direita, esse lado aqui, representa o preço do ativo dentro do seu tempo de exposição aqui na plataforma. E eu falo tempo da exposição porque nesse momento nós estamos analisando aqui o período diário. Se você quiser mudar o período diário para um outro período, da mesma forma que nós apenas digitamos o ativo para selecionar, podemos fazer o mesmo com representação do tempo, da periodicidade desse ativo. Por exemplo, se eu colocar aqui um 4 e um H, ele já sabe para mim que o gráfico é de 4 horas. Se eu coloco um 2 e um H, ele já sabe que é de 2 horas. Se eu coloco um e o D, ele já sabe que é um dia. Então, isso pode ser escalado, por exemplo, para uma semana. Se nós colocamos aqui um W, esse W é de week, de semana em inglês, nós já trazemos aqui os dados representados por semana. Um outro fator importante que você precisa conhecer, além dessa linha vertical onde nós temos o preço do ativo, nós também temos uma linha horizontal, onde nós temos aqui embaixo o tempo desse ativo. Como cada barra dessa representa uma semana, cada time desse aqui embaixo vai representar uma semana. Agora vamos voltar para o período de um dia, para que possamos ver aqui em representação nessa parte inferior, qual seria o dia que estamos analisando o gráfico. Por exemplo, hoje temos aqui o dia do dia 30. Nota que aqui embaixo também já mostra para mim ali domingo 30 de junho de 2024, é o dia que essa aula está sendo gravada. Mas se eu quisesse ver o gráfico, por exemplo, no dia 13, no dia 15, basta eu vir voltando e automaticamente ali embaixo já tem essa caixinha cinza aqui, já mostra para mim o dia 12, e se eu voltar mais um pouco, o dia 31, aqui mais embaixo, estou falando dessa caixinha aqui, ó. Temos ali 14 de maio e assim você consegue navegar na periodicidade aí do gráfico nessa corretora. Só que você pode querer visualizar gráficos que não estão na nossa tela e simplesmente clicando e arrastando para o período, nós conseguimos ver mais informações na tela. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso é uma particularidade minha, é nota que aqui eu tenho as barras que estão mais altas, mais baixas e não consigo ver a extensão completa, o comprimento desse gráfico. Então eu gosto de ativar um modo que fica ajustando automaticamente o comprimento desses candles. E para ativar isso, basta você vir aqui no menu inferior e onde está representado por essa letra A, tá vendo que tem escrito ali um alto, né? Adapta os dados à tela automaticamente. Nós conseguimos agora ter um comprimento fixo. Então, se eu arrasto para a esquerda, os candles eles ficam de maneira mais nítida, mais visível. Fica muito mais fácil de você navegar vendo padrões dentro desses candles. Então, se eu volto mais agora no passado, nota que agora o gráfico
vem se ajustando na tela automaticamente. Então já sabemos que ao navegar pela linha horizontal nós temos o tempo que percorremos esse ativo, na linha vertical nós temos o preço desse ativo. Então nesse exato momento aqui, essa barra no dia 4 de novembro de 2022, o preço estava situado do Ethereum na faixa de $1.642 em 60 centavos. E se eu quisesse ver o preço um pouco mais antes desse movimento, eu posso também passar o mouse sobre essa barra e automaticamente essas duas linhas cruzadas pontilhadas, ela me mostra o tempo correto e o preço desse ativo durante esse período. Isso facilita bastante as nossas análises gráficas durante toda a nossa análise técnica. Uma outra forma de navegar também aqui no gráfico seria você usar o scroll do seu mouse. Com o scroll do seu mouse você consegue ampliar ou dar um zoom out, né? Um zoom in, eu consigo puxar ao máximo usando o scroll e também consigo puxar dando um zoom out. Se você segurar o CTRL, nota o que acontece quando você segura o CTRL e usa esse mesmo scroll do mouse. Nota que ele abre a amplitude assim, ele começa a dar uma esticada no gráfico da mesma forma. Ele consegue comprimir o gráfico e trazer mais informações na tela. Então, segurando o CTRL, eu consigo puxar mais gráficos e tirar mais gráficos da tela. Se apenas você voltar a usar o scroll, você vai ver que você vai estar trabalhando com um período, né? Puxando o zoom em determinado período. Digamos que eu quero ampliar esse momento aqui, então eu precisaria segurar o CTRL para ampliar esse momento. Eu vou dar um zoom direto nesse momento. E se eu não segurar o CTRL e quero ampliar esse movimento, nota que simplesmente ele vai ajustando o gráfico de outra forma. Um outro fator muito importante para você que está chegando agora no TradingView é os tipos de gráfico. Por padrão, nós utilizamos os padrões de candlestick, porém esse não é o único padrão que nós podemos analisar o nosso gráfico. Você já sabe que navegando aqui em cima no botão no período diário, nós temos do lado também o tipo de gráfico que nós vamos analisar. Por padrão, ele vem como vela, porém você pode selecionar outras modalidades, como uma vela de candle vazio. Nota que aqui não tem preenchimento nas barras verdes. Você também pode selecionar o gráfico de barras. Esse gráfico de barras já vamos falar sobre ele nas próximas aulas ali de análise técnica. Também temos o gráfico de candle de volume, e esse gráfico ele não está disponível para você de forma gratuita. Temos também a forma de linha. Eu gosto de utilizar bastante a forma de linha. Me traz uma representação muito mais simples quando eu quero fazer análise, onde eu estou excluindo as máximas e as mínimas de um dia, né? Aqueles pavis que ficam nos candles, ele me traz um gráfico mais limpo, mais simples e mais organizado. É essencial para mim, algumas vezes, utilizar esse tipo de gráfico. E também temos outras séries de gráficos que não vamos abordar agora, mas que você pode ficar livre em clicar nesses gráficos e entender como fica a representação de cada barra dessa. Por exemplo, o gráfico do Rencash. Também temos o gráfico em Renko. Temos outros gráficos de quebra-linha. Temos outros gráficos de ponto de figura. Porém, para que você consiga ficar alinhado com as diversas análises técnicas e os diversos analistas, a grande maioria utiliza o gráfico de velas, né? Seria o candlestick. E é esse gráfico que nós iremos abordar em todo o decorrer desse curso. Agora que você já sabe como selecionar o tipo de gráfico, a periodicidade e o ativo, pratique no seu tempo livre, selecionando aí diversos gráficos, diversos ativos e tentando entender e se aprofundar qual dele que se encaixa melhor na sua tomada de decisão na hora que você estiver fazendo as suas análises técnicas. No próximo vídeo, eu vou apresentar ferramentas de desenho para que você comece a traçar os seus primeiros gráficos na tela, desenhar padrões e assim evoluir na sua carreira aqui, conhecendo completamente as funções do TradingView.